Falamos agora com o Padre José Vieira, provincial dos missionários comunianos, a propósito da peregrinação de toda a família comuniana a Fátima. Muito boa tarde, Padre José Vieira, obrigado por estar neste programa. Obrigado, Paulo, neste ano, comemorando os 70 anos de presença em Portugal e os 150 de fundação, acredito que esta peregrinação a Fátima seja uma ocasião especial de celebração. Sim, é uma ocasião especial para nós, como Instituto, mas como família comuniana também queremos celebrar o centenário das aparições. Por isso é que o lema da peregrinação é Família Comuniana com Maria, Missionários de Jesus. Portanto, nós englobamos estas duas datas para nós, os 70 anos em Portugal, 150 anos de fundação como Instituto e depois também o centenário de Fátima, porque também nós, digamos, a fundação está um bocadinho relacionada com Fátima. O segundo lugar a ser visitado em Portugal pelo Padre Cota, que nos fundou, foi Fátima, depois de Lisboa, onde ele esteve. A missão, enfim, esse trabalho de anunciar é cada vez mais um trabalho de uma família inteira? É sim, é cada vez mais englobando as Irmãs Missionárias Comunianas, os leigos missionários comunianos, que é, digamos, a dimensão nova do carisma comuniano, que tem à volta de 25 anos, e também as seculares comunianas, que é um instituto, portanto, secular, que as irmãs não, as senhoras vivem na casa delas, mas, portanto, trabalham na animação missionária, e algumas mesmo partem em missão, aquelas têm possibilidade, porque o trabalho assim lhe permite, elas partem e fazem uma experiência de missão. Claro que nós damos-nos conta cada vez mais, para sermos efetivos, temos que trabalhar em rede. Temos que fazer alianças, portanto, de trabalho missionário com as pessoas, para podermos chegar a todas as secções. As irmãs é mais fácil chegar às mulheres do que a nós, os leigos chegam mais fácil aos jovens do que a nós, portanto, há toda digamos, uma liga de missionária que se desenvolve à volta da missão. E que obriga a repensar até as próprias estruturas de presença, nomeadamente em Portugal? Nós, neste momento, temos um sonho, que era criar uma comunidade, que a gente chama uma comunidade apostólica, em que estaria um comboniano, uma comboniana e uma secular. É um sonho que já calentamos há 3, 4 anos, que por enquanto ainda não ganhou raiz. Portanto, faltam candidatos? Por enquanto, as pessoas não veem muito claro o dinamismo. Para mim é muito claro, porque eu vivi no Sudão do Sul e havia lá uma comunidade Solidarity with South Sudan, Solidariedade com o Sudão do Sul, tinham 30 e tal pessoas, homens, mulheres, padres, freiras, irmãos, leigos, a viverem em 4 comunidades juntos. Portanto, era normal para eles rezarem, trabalharem e viver no mesmo espaço. Nós que somos um bocadinho mais formatados, talvez achamos um bocadinho difícil, por exemplo, padres a viver na mesma casa com irmãs, pode ser que haja um bocadinho de dificuldade ainda, mas eu acho que no futuro é possível. É preciso alargar, de facto, essas estruturas de missão a diferentes contributos? Não, elas já existem, portanto, na missão, normalmente onde eu trabalhava, havia sempre uma comunidade de irmãs e uma comunidade de missionários, padres e irmãos. E também em alguns sítios houve também comunidade de voluntários. Portanto, já existe, mas cada um vive na sua casa, cada um tendo as suas prioridades e depois fazendo um bocado de trabalho pastoral juntos e tendo uma espécie de uma carta apostólica para guiar o nosso trabalho em conjunto, mas respeitando as peculiaridades de cada grupo. Tardará a isso a acontecer cá em Portugal ou espera ainda conseguir concretizar no seu mandato? Eu acho que vai ser um bocado difícil, faltam 2 anos e meio e exige, digamos, uma atitude pessoal diferente. Talvez os mais novos não achem difícil, as pessoas mais idosas é um bocadinho mais complicado. Recentemente decorreu aqui em Portugal uma reunião de formadores combonianos. Que desenho se está a definir para a formação dos missionários combonianos do futuro? A formação está a mudar, a geografia missionária dos combonianos está a mudar muito. Portanto, nós éramos um instituto europeu que nasceu na Itália há 150 anos, depois espalhou-se a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, a Áustria, depois daqui... portanto, nascemos para a África, concretamente para o Sudão e Sudão do Sul. Depois, quando fomos expulsos do Sudão do Sul, aí começamos a ir para a África, América Latina e acabámos na Ásia. Portanto, neste momento, a geografia vocacional é africana. Nós temos cerca de 500 rapazes em formação, desde portanto, o postulantado, a filosofia, o noviciado e a teologia, e a grande maioria são africanos. Nomeadamente, estão a receber modelos europeus. Nos europeus, neste momento, temos um noviço. Para toda a Europa. Mas eu digo, modelos de formação da Europa. Por enquanto mas, portanto, o que nós estamos a falar nesta reunião que decorreu na Maia é
usarmos um novo modelo de formação inspirados naquele documento Vinho Novo, Outros Novos, em que falam de uma formação mais sinodal, em que o formador caminha conformando, em que há, digamos, há uma partilha, não há tanto o ensinar. E depois nós estamos abertos a outros valores. Por exemplo, nós somos muito eficientes, gostamos das coisas direitinhas. Na África as pessoas são mais, são mais humanas, gostam mais, não tanto da eficiência, mas a humanidade. E nós estamos aqui por este caminho, porque é por aí também que o Evangelho vai, o Evangelho dos afetos, da ternura, vai tudo por aí, não no que fazemos, mas como nós estamos e como somos. As lideranças nos missionários comunianos são também já africanas? Sim, neste momento, por exemplo, na África, temos todos os provinciais são africanos, exceto na Etiópia, que é um italiano. O superior-geral, que visitou Portugal no princípio de julho, é etíope. E, portanto, a liderança tem um português, tem o superior-geral que é etíope, tem um português, um espanhol, um mexicano e um italiano. É uma grande mudança, que primeiro temos o primeiro provincial africano e depois, é a primeira vez que só temos um italiano na direção-geral, normalmente tínhamos sempre dois. Isso mostra, de facto, o centro da congregação a mudar progressivamente? Sim, está a mudar e nota-se, por exemplo, no último capítulo onde eu estive, a presença africana era muito forte. Quando eu fui em 2013, o primeiro capítulo que eu estive, os africanos já era uma presença muito residual, portanto, vê-se que a congregação está... chegou a hora da África, e é bom porque, como Comboni dizia, salvar a África com a África. Portanto, cumpre-se finalmente o sonho de Daniel Comboni. É verdade, 150 anos depois. Acredito, no entanto, que progressivamente também se vir mais para o Oriente, para a Ásia, o eixo central da missão. É uma aposta? Sim, nós neste momento a apostar no Vietnã como um espaço, não tanto de evangelização, mas um espaço de animação vocacional e missionária. Porque temos uma presença já na Ásia, temos uma presença em Macau, temos outra, pronto, na Formosa e a sede está nas Filipinas. Alguns dos nossos colegas veem, digamos, a abertura à Ásia como uma traição carismática, como eles dizem. Eles não somos feitos para a África. Eu lembro que no capítulo que eu estive em 2013, havia um desses africanos imiterados que perguntava, mas na Ásia há negros? Porque, pronto, eles tinham aquela coisa que nós... Mas nós somos feitos para anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Como Boni via no tempo dele, as pessoas que mais necessitavam eram os africanos, portanto, que era a grande parte conhecida não evangelizada. Neste momento, a Ásia, digamos, é o grande território missionário da Igreja, portanto, onde estão as grandes massas humanas à espera do Evangelho. E é preciso, portanto, apostar lá. Há institutos que chegam lá mais cedo que os combonianos e com uma história mais livre, sem esses problemas que nós temos, sobretudo de tensão institucional, em que, sobretudo os mais velhos que vivem na África, acham que nós estamos a ficar um bocadinho fora do carisma original. Do carisma original, o que não é verdade. E que já voltaremos a ele, mas o ir para a Ásia, nomeadamente para o Vietnã, é sobretudo pela promessa de vocações que se vê que... Lá é, portanto, porque a ideia é nós usarmos os vietnamitas depois para podermos entrar na China. Temos uma presença em Macau. Esse é o sonho de muitas congregações missionárias. É verdade, porque nós não podemos, os europeus, entrar na China é quase impossível, por um curto espaço de tempo pode estar presente, inventando razões para estar lá, mas digamos uma permanência evangelizadora é quase impossível para nós, sobretudo quando a gente quer, sendo um instituto de periferia, que vai mais para aquelas partes da fronteira, e para nós é impossível. Pode ser que através dos asiáticos, através dos filipinos e agora dos vietnamitas consigamos dar esse contributo também à evangelização da Ásia. Regressemos a esse sonho de Daniel Comboni de salvar a África com a África. 150 anos depois cumpre-se, de facto, como dizia há pouco Padre Zé Vieira? Sim, cumpre-se de duas maneiras. Cumpre-se, por um lado, porque temos uma liderança africana. Normalmente a tendência era, por exemplo, na África, as províncias e as delegações serem lideradas por um europeu, ou ultimamente também por um latino-americano, visto que a nossa presença no Brasil, no México, nos Estados Unidos já tem uma certa história. E agora vimos de um momento para o outro, para mim foi um sinal dos tempos ver que todas as províncias de delegações, menos a minha amada Etiópia, têm todos africanos, alguns não são nacionais, por exemplo, Malawi e Zâmbia tem um ugandês, mas são todos africanos. E depois, o gesto maior foi escolhermos o Patas Faye Tadesse, da Etiópia, como o primeiro superior-geral africano. Isto foi um sinal bonito que demos também à congregação,
Por isso mesmo. E depois, há toda esta dinâmica de agora nós temos os postulantados e os noviciados africanos completamente cheios, enquanto na Europa temos um candidato para todas as províncias, na América Latina estão 5 candidatos para a América Latina e para a Ásia, portanto, para as Filipinas. De facto, enfim, a esperança que emerge a partir do continente africano, nomeadamente para a missão. É sim, e depois traz aquele valor fundamental para mim, que é a interculturalidade. Nós, portanto, para podermos ser evangelizadores, sobretudo no contexto da África, no contexto de tensões étnicas, a interculturalidade, ter gente de culturas diferentes a viverem juntos, a trabalharem juntos, dá-nos um sinal positivo. Somos, digamos, um laboratório sociológico onde se vê que não é, digamos, a pigmentação da pele que divide, portanto, o amor junta tudo e, digamos, para mim o mais positivo é isso, é nós vermos que há uma relação de paridade entre africanos e europeus e vivemos tranquilos e vivemos a mesma vocação, talvez com acentos diferentes, porque culturalmente somos diferentes e temos que reconhecer isso. Tudo para celebrar em Fátima nesta peregrinação deste fim de semana, no contexto destes 150 anos de fundação e de 70 de presença em Portugal. Padre Zé Vieira, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esses desafios missionários que são vividos pelos comunianos. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.